noite a todos. Nos vemos depois de algum tempo. Hoje vamos dar início ao estudo do Dankoroku, capítulo 2, Ananda, né? O grande ancestral Ananda. Então, começamos com o Kaikyoge. Juntamos nossas mãos, palmas com palmas. Kaikyoge Mojo Jinjin Mimyoho Yaku Semmangonam Sogu Gakon Kemmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mojo Jinjin Mimyoho Yaku Semmangonam Sogu Gakon Kemmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Muito bem. Então estamos agora com o Dankoroku, registro sem forma da transmissão da iluminação, né, do despertar. Um comentário contemporâneo sobre o Dankoroku de Keizan Zenji, né? Esse comentário é de Noegi Enroshi e foi traduzido para o inglês por Daigaku Hume e Keiko Omai. E a tradução para o português é do Choshin-san. E, bem, voltando aos pontos importantes, né? O Dankoroku, ele é um... Como é que eu posso explicar, né? O Dankoroku, ele vai ser o livro em que Mestre Keizan vai descrever os processos do despertar, né? Então, desde Buda Shakyamuni até Mestre Dogen Koun-Ejo e Tetsugi Kai, né? Mestre Keizan, ele vai descrevendo como o despertar acontece e é transmitido de mestre para discípulo, né? Então, é muito interessante porque o que nós vamos ver aqui não é exatamente um relato histórico, porque provavelmente a gente não tem o relato histórico do que aconteceu. Mas a gente vai ver aqui Mestre Keizan de forma muito hábil, usando meios expedientes para transmitir algum aspecto dos ensinamentos do Zen. Então vamos ao texto em si, né? Então vamos lá. Capítulo 2, Ananda. O caso raiz. O segundo ancestral, o venerável Ananda, pergunta ao venerável Kasyapa: Irmão, a parte da transmissão do Kasaya, de brocado de ouro, do Okesa, né, de brocado de ouro, pelo honrado do mundo, o que é isso que foi transmitido separadamente? E Kashyapa chamou: Ananda.
E Ananda respondeu: sim. E Kashyapa disse: derrube o mastro da bandeira em frente ao portão. Ananda despertou grandemente. Nas circunstâncias fundamentais, vamos ter o seguinte: o venerável Ananda era um homem de Rajagra. Seu clã era o Kshatriya e o seu pai era o rei Dronodana. Na verdade, ele era primo do honrado do mundo. O sânscrito Ananda tem o significado aqui de jubiloso ou alegre. Ele nasceu na noite em que o Tathagata alcançou o caminho. Sua beleza era incomparável. Por todos os 16 grandes reinos. Aqueles que o viam ficavam alegres. Assim, esse se tornou o seu nome. Chamado de o principal em ouvir, ele era sábio e grandemente realizado. Ele serviu por 20 anos como acólito do Buda, e não houve nenhuma pregação do Dharma do Buda que ele não proclamasse, nem nada no comportamento do Buda ao qual ele não aderisse. Quando o honrado do mundo transmitiu o tesouro do verdadeiro olho do Dharma a Kashyapa, ele também confiou a Ananda, dizendo-lhe: você deve ajudar na sua propagação. Obedecendo a isso, Ananda seguiu Kashyapa por mais de 20 anos, e não houve parte do tesouro do verdadeiro olho do Dharma, Shobo Genzo, que ele não tenha penetrado. E aí iniciamos o Nentei, a investigação. Então, uma coisa interessante no texto é que tanto a primeira parte, que é o que nós podemos chamar de caso raiz, Honsoku, quanto as circunstâncias, o Kijin, né? Essas circunstâncias fundamentais, elas são um texto que não foi Mestre Keizan quem escreve, né? Ele vai pegar esse texto no original lá na China. Então, esses anais da transmissão da luz, ou da lâmpada, ou da tocha, eles são textos que já existiam e já circulavam no meio Zen na China, né? E transmitiam e contavam a história de um ancestral a outro, né? Então, o que Mestre Keizan vai fazer, que é importante para a gente aqui, ele vai pegar esse texto raiz na China, vai selecionar algumas partes desse texto, vai pegar o caso e vai pegar as circunstâncias em que esse caso ocorrem, e em cima disso ele vai criar o que a gente chama de Nentei, que é a investigação. Em algumas traduções, essa parte do texto está traduzido como Teisho, mas na verdade não é Teisho. Teisho é outra coisa, né? Teisho é palestra do Dharma, e aqui no caso, Mestre Keizan, ele está trabalhando em cima de um texto, ele está fazendo uma investigação em cima daquele texto, né? Então ele inicia o Nentei dele. E aí no Nentei, seguimos, né? Assim sendo, esta história deve ser tomada como prova de que o caminho de nossos professores ancestrais é incomparável aos das outras escolas. Ananda já era o principal em ouvir, possuindo vasto conhecimento e grandes realizações. O Buda o aprovou pessoalmente de muitas maneiras. No entanto, ele, Ananda, ainda não havia recebido a transmissão do verdadeiro Dharma, nem lançado luz sobre o fundamento da mente. Na caverna de Vaibhara, quando Kashyapa foi compilar os ensinamentos que o Tathagata havia deixado, Ananda ainda não havia realizado fruto, ou seja, Ananda não tinha despertado ainda. E, portanto, não estava apto a entrar naquela caverna.
Ele não tinha permissão para entrar. Naquele momento, Ananda refletiu em particular e rapidamente realizou o fruto do estado de Arahat. Então, quando ele tentou entrar, Kashyapa disse: se você já alcançou a realização, deve demonstrar seus poderes supranormais e entrar. Naquele momento, Ananda manifestou um corpo minúsculo e entrou pelo buraco da fechadura, finalmente entrando na caverna Vaibhara. E aí é interessante porque essa parte da história é bonita porque isso é o que aconteceu no primeiro concílio, né? Então, assim, se a gente vai pensar o budismo historicamente, logo em seguida que Buda Shakyamuni morre, é feito esse primeiro concílio, né? É feito esse primeiro encontro de praticantes para falar sobre os ensinamentos de Buda Shakyamuni. Voltando ao texto, todos os discípulos disseram: Ananda, como assistente do Buda, ouviu muito e possui vasto conhecimento. Com ele, é como se o vaso cheio de água fosse despejado em outro vaso, sem derramar nem mesmo um pouco. Gostaríamos de pedir a Ananda que repita esses sermões. Isso foram os outros arahats, né? Os outros 500 arahats, né? Nesse primeiro grande concílio. Kashyapa, né? Mahakashyapa, né? Makakasho, disse a Ananda: toda a congregação está olhando para você. Eles pedem que você suba ao assento novamente e proclame os ensinamentos. Naquele momento, Ananda guardou o que lhe havia sido secretamente confiado pelo Tathagata e aceitou o pedido de Kashyapa. Imediatamente se levantou, curvou-se aos pés da congregação, subiu ao assento e, proclamando: assim eu ouvi. Em certa época, o Buda habitava em... e recitou todos os sábios ensinamentos de toda a vida de Buda. Kashyapa dirigiu-se aos discípulos dizendo: há ou não há algum desvio do que o Tathagata pregou? E os discípulos disseram: não há uma única palavra que se desvie do que o Tathagata pregou. Os discípulos eram grandes arahats que possuíam as 3 consciências e 6 poderes supranormais. Não faltava nada no que eles ouviram. Suas diferentes vozes soavam iguais enquanto clamavam: não sabemos. Nós nos perguntamos: este é o retorno do Tathagata ou foi Ananda quem disse isso? Eles o louvaram dizendo: todas as águas do vasto oceano do Buda Dharma fluíram para a pessoa de Ananda. Quanto ao que foi ensinado pelo Tathagata, o que está em circulação atualmente é o que foi dito por Ananda. A partir disso, sabemos com certeza que nosso caminho não depende de ouvir muito, nem depende de realizar o fruto do estado de Arahata. E aí, mestre Keizan nos traz uma provocação, né? Devemos tomar esse caso raiz como prova disso. Embora ele, Ananda, tenha seguido Kashyapa por 20 anos, foi somente quando esse episódio ocorreu que ele teve o seu primeiro grande despertar. Como alguém nascido na noite em que o Tathagata acabara de alcançar o caminho, ele não estava em posição de ouvir coisas como o Sutra da Guirlanda de Flores. No entanto, alcançando o Samadhi do despertar do Buda, ele proclamou aquilo que não havia ouvido. De qualquer forma,
sua não entrada no caminho dos professores ancestrais é absolutamente a mesma que a nossa própria não entrada. E aí, mestre Keizan, ele traz essa provocação, né? Ele está dizendo, olha, apesar do Ananda ter decorado tudo, ele não realizou de fato o caminho do mestre e do discípulo, né? Ele não realizou de fato essa mente do despertar. Ele não recebe diretamente essa mente do despertar. Então, quando ele coloca aqui, né? A partir disso sabemos com certeza que o nosso caminho não depende de ouvir muito, nem depende de realizar o fruto do estado de Arahat. Ele tá trazendo essa provocação pra gente, né? Ele tá trazendo esse ponto, né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado com a prática, né? Bem, voltando ao texto. Bem, em um passado muito distante, na presença do Rei do Vazio, tanto Ananda quanto o nosso Buda atual, Shakyamuni, simultaneamente despertaram o pensamento de Anuttara Samyak Sambodhi. Mas Ananda gostava muito de ouvir. Então ele ainda não havia alcançado o perfeito despertar. O Buda Shakyamuni cultivou vigor e por causa disso alcançou o despertar completo e perfeito. A partir disso, sabemos com certeza que ouvir muito é um obstáculo para o caminho. Essa é a prova disso. É por essa razão que o Sutra da Guirlanda de Flores diz: tome, por exemplo, uma pessoa destituída que conta o tesouro de outra, enquanto ela mesmo não tem meio centavo. Ouvir muito também é assim. Se você deseja aderir intimamente a esse caminho, não se deleite em ouvir muito. Você deve praticar imediatamente corajoso vigor. Contudo, Ananda formou a convicção de que, a parte da transmissão do manto, deve haver algo mais. Então vocês imaginem Ananda, né? Depois de ter ouvido todos os ensinamentos, ele ainda não realiza o caminho. E aí ele vê que Kashyapa realiza. E que Kashyapa recebe o manto de Buda, né? E aí ele pensa, mas além desse manto, além dessa tigela, o que mais que Buda transmitiu, né? E aí, voltando ao texto, portanto, em certo momento ele perguntou, irmão, para Mahakashyapa, né, para Makakasho, a parte da transmissão do Kasaya, né, do manto de brocado de ouro, pelo honrado do mundo, o que é isso que foi transmitido separadamente? Kashyapa, sabendo que a hora havia chegado, chamou Ananda. E Ananda respondeu, sim. Em resposta à voz de Ananda, Kashyapa disse, derrube o mastro da bandeira em frente ao portão. Ananda respondeu aquelas palavras e teve um grande despertar. O manto do Buda apareceu espontaneamente sobre a cabeça de Ananda. Aquele kasaya de brocado de ouro certamente era o kasaya que havia sido recebido em transmissão pelos 7 Budas. Existem 3 explicações sobre esse kasaya, né? Sobre esse okesa, né? Sobre esse manto, né? O manto de Buda, né? Uma é que o Tathagata o tinha desde o útero. Outra é que ele foi presenteado a ele por um deva da morada pura. Outra é que um caçador lhe presenteou. Existem também vários outros kasayas que eram do Buda. O kasaya transmitido
do grande mestre Bodhidharma para Kaoshi, né, para o Daikan Eno, né, foi era feito de um tecido fino de algodão preto azulado. Depois que chegou à China, um forro azul foi adicionado. Agora, ele está guardado no local do do Stupa do sexto ancestral, e é considerado um tesouro valioso do país. O Huinen, né? É aquele mencionado no Tratado da Sabedoria, onde se diz que o Tathagata usava um sangati de tecido grosso. O brocado de ouro daquele era de lã dourada, e aquele mencionado no Sutra, onde se diz que a tia do Buda teceu um caçaia de lã dourada com as próprias mãos, carregou-o e presenteou-o ao Buda. Esses são apenas um ou dois entre os muitos outros. Aqueles que têm milagres associados e aqueles que aparecem em numerosos episódios da literatura do Sutra. Há muito tempo, quando o venerável Vasista enfrentou a perseguição de um rei perverso, de dentro do fogo, o Kesa, o Kassaya, emitiu um esplendor de 5 cores. Depois que o fogo se apagou, o Kassaya do Buda estava ileso, o que prova que era o manto do Buda. E é aquele que será transmitido a Maitreya, a Miroku, ao Buda do futuro, né? O tesouro do verdadeiro olho do Dharma não foi confiado a 2 pessoas. Somente Kashyapa, Makakasho, uma pessoa, recebeu a confiança do Tathagata. Além disso, Ananda serviu Kashyapa por 20 anos antes de receber a transmissão do verdadeiro Dharma. Consequentemente, sabemos que esse axioma é transmitido separadamente dos ensinamentos. No entanto, nos últimos anos, ele tem sido totalmente considerado como um só e o mesmo. Se fosse um só e os mesmos, então Ananda, como um Arahat, com as 3 consciências e os 6 poderes supranormais, teria recebido a incumbência do Tathagata e se tornado conhecido como o segundo ancestral Ananda. Como poderia ter existido alguém que superasse Ananda na compreensão dos ensinamentos dos sutras? Isso pergunta a mestre Keizan, né? Se tivesse existido alguém que superasse Ananda, então teríamos que adquirir o verdadeiro Dharma. Teríamos que admitir, desculpem, que o verdadeiro Dharma é o mesmo que o significado dos ensinamentos. Se dissermos que eram simplesmente idênticos, então por que ele, Ananda, prestava serviço por 20 anos e depois disso obteve a compreensão no contexto do derrubar o mastro da bandeira? Sabemos com isso que o significado dos sutras, que o significado dos ensinamentos certamente não deve ser tomado como o caminho dos professores ancestrais. E aí, mestre Keizan, ele nos traz uma reflexão, né? Porque ele coloca em xeque que, mesmo que você tenha decorado todos os sutras, mesmo que você tenha decorado de fato todos os ensinamentos, se você não pratica, é apenas volume intelectual que você fez. Então ele diz aqui, né? Depois de prestar, né? Então, porque ele, Ananda, prestara serviço por 20 anos, ou seja, ele pratica 20 anos com Makakasho. Não são 2 anos.
São 20 anos com o Macaca-Show. E depois obteve compreensão, ou seja, ele realiza de fato o caminho no contexto de derrubar o mastro da bandeira. Sabemos com isso que o significado dos sutras, que é o significado dos ensinamentos, certamente não deve ser tomado como o caminho dos professores ancestrais. Não é que o Buda não fosse um Buda. Ao servi-lo, ainda que seja como um acólito, como um Disha, se não penetrou a mente Buda, como poderia receber a transmissão do seu selo da mente? Você deve saber que isso não depende de ouvir muito ou de um vasto conhecimento. Mesmo se, por meio de um intelecto astuto e uma audição aguçada, ele, Ananda, memorizasse todos os textos e sábios ensinamentos sem omitir uma única palavra, enquanto a mente não fosse penetrada, e aí a mente de Nirvana, né, a mente do despertar, não fosse penetrada, seria como se ele estivesse contando em vão o tesouro do vizinho. E é interessante essa alegoria, né? É como se você pegasse assim, você chegasse no seu vizinho, batesse na porta dele e fala: "Você pode me mostrar o seu cofre?" E aí o vizinho, claro, eu posso te mostrar o meu cofre aqui, pode olhar aqui. Aí você vai, deixa eu ver quanto dinheiro que tem aqui. Aí o vizinho, pode olhar aqui, você pode ficar até contando. Aí você vai lá e conta lá os milhões em reais, em dólares, em guaranis. Só que não é seu dinheiro. Só que de fato isso não pertence a você. Você sabe contar e você viu que aquilo existe, mas aquilo não é seu. O mesmo está acontecendo aqui, né? O mesmo aconteceu com Ananda. Apesar de ele conseguir repetir todas as palavras do honrado do mundo, né? De Buda Shakyamuni, que era seu primo. Apesar dele conseguir repetir tudo, ele de fato não tinha realizado aquele caminho, né? Ele de fato não tinha penetrado profundamente os ensinamentos. O lamentável não é que os ensinamentos dos sutras careçam dessa mente, porque eles não carecem de fato, mas que Ananda ainda não a tivesse penetrado nessa mente do Nirvana, né? Na Terra Oriental e no Japão, quanto mais são aqueles que se baseiam na palavra escrita para compreender o significado, incapazes de aprender a mente dos sutras. E aí Mestre Keizan, de forma muito elegante, diz que ali no Japão, na época dele, tem um monte de gente que adora decorar sutra, mas que, bem, de fato ainda não realizou o caminho. Não penetrou essa mente do despertar, né? Além disso, você deve saber que não convém menosprezar o caminho dos Budas. Ananda dominou os sábios ensinamentos de toda a vida do Buda. Quando, como discípulo do Tathagata, ele foi proclamá-los, quem não o ouviria? No entanto, sabemos que ele serviu e seguiu Kashyapa, e após seu grande despertar, ele novamente os proclamou. Assim, como o fogo se combina com o fogo, se você quiser investigar claramente o caminho, então, descartando sua visão de si mesmo, sentimentos antigos,
orgulho e arrogância, você deve retornar à sua mente de principiante e unir-se à consciência Buda. E a gente poderia parar por aqui, porque Mestre Keizan, depois disso, ele nos dá uma senhora aula, né? Porque ele vai dizer que você é por isso é a transmissão da luz, né? A transmissão da chama, a transmissão da tocha, né? É uma vela, é uma tocha que você acende outra tocha, né? Então você transmite essa mente do despertar para o outro e esse fogo ele não diminui. Na verdade, cada vez que você passa esse fogo adiante, passa essa chama adiante, essa chama aumenta, né? Ela não é diferente de quando você divide a água, né? Se você tá com um copo cheio d'água, você tem que, se você vai dividir, você coloca lá metade do copo e aí você e o outro tem a água, né? Mas é metade da água. No caso do despertar, não, né? É como fogo, né? Quando uma tocha, quando uma lamparina, quando uma vela acende outra vela, esse fogo que está na vela inicial, ele não diminui. Ele continua igual, né? E ele propaga cada vez mais, né? De geração para geração, sem diminuir esse ardor, sem diminuir esse fogo, né? E aí, Mestre Keizan, ele traz isso assim de uma forma linda demais, né? Assim como o fogo se combina com o fogo, se você quiser investigar claramente o verdadeiro caminho, então, descartando a sua visão de si mesmo, a sua percepção egóica com relação ao mundo, os seus sentimentos antigos, e aí eu posso dizer as emoções aflitivas que fazem você se identificar como você, e a base da ignorância que faz você perceber o outro separado de você, o orgulho e a arrogância, você deve retornar à sua mente de principiante. E é uma das primeiras vezes que esse termo aparece, né? Esse Shoshin, né? Essa mente de principiante, essa mente de criança, né? É como se você tivesse encontrando aquele fenômeno ali pela primeira vez, né? É como se você tivesse percebendo aquilo ali pela primeira vez, né? E aí, ao perceber aquilo pela primeira vez, unir-se à consciência Buda, a essa mente do despertar, né? Ananda, apesar de saber tudo isso, e aí esse é o ponto que é difícil da gente conseguir, às vezes até digerir, né, ao falar, é que quando a gente vai analisar, no fundo, Ananda era arrogante. E esse era o ponto, né? Ananda sabia muito. Ananda achava que tinha realizado e não tinha. E não tinha conseguido, de fato, penetrar essa mente do despertar, né? E aí, dando seguimento ao texto, no episódio supramencionado, Ananda há muito pensava que o Kasaya, que o Okesa do brocado de ouro havia sido transmitido e que Kashyapa, Macacachô, era um discípulo do Buda e que não havia mais nada a acrescentar. No entanto, depois de seguir e servir intimamente Macacachô, Kashyapa, ele também pensou que havia algo mais a penetrar. Então, Ananda, num primeiro momento, ele também não tinha percebido que Macacachô tinha recebido essa mente, esse selo da mente do despertar, né? E aí, depois de um tempo treinando junto com o Macacachô, é que ele percebe isso, né?
que havia algo mais. E quando Kashyapa soube que era a hora certa, ele chamou Ananda. Assim como o surgimento de um eco após o chamado ao espírito do vale. É como você falar lá nas montanhas, né? Você grita e aí tem o eco reverberando, né? E Ananda respondeu imediatamente. Ou seja, o Macacachô falou, Ananda, e ele responde, né? Sim. Né? Ou seja, é o tô aqui, né? Isso é uma alegoria para falar que Macacachô chega para Ananda e fala: aqui agora, né? Nesse momento, nesse instante. Essa é a mente Buda, né? Esse é o despertar. É como aqueles sábios que estalam o dedo, né? É esse som. É esse som que entra no seu ouvido agora, né? Esse som que está entrando agora é o mesmo que Macacachô falando, Ananda. E aí é o seu ouvido ouvindo, né? E aí Ananda, sim, né? Sem nenhuma diferença, né? Foi como e Ananda respondeu imediatamente. Foi como uma faísca saltando da pederneira, né? Embora tenha chamado Ananda, ele não estava chamando por Ananda. Nem a resposta foi a de um eco. Derrube o mastro da bandeira em frente ao portão. Refere-se ao procedimento nas terras ocidentais em que sempre que um discípulo do Buda, bem como seguidores de outros caminhos, debatiam, ambos os lados erguiam bandeiras, e o lado que perdesse derrubava sua bandeira. Quando perdiam, isso sinalizava a derrota, sem tocar tambor ou sino. No episódio mencionado, também é como se Macacachô, Kashyapa e Ananda se enfrentassem e erguessem bandeiras. E aí, esse talvez tenha sido o primeiro Hosen Shiki da história. Ou seja, a primeira batalha do Dharma, né? Como a gente pode dizer. E é interessante que o mestre de batalha do Dharma, atualmente, né? A denominação dele é Rodoshi. Ou seja, ele é o mestre da bandeira do Dharma da pessoa, né? Então, quando ocorre esse episódio na formação dos monásticos e monásticas da nossa tradição, da Soto Zen, esse Hosen Shiki, né, essa batalha do Dharma, ela tem como mestre, né, orientador, o mestre de bandeira do Dharma, né? Então, nesse episódio é isso, né? É uma batalha do Dharma, né? É um enfrentamento de Dharma. Derrube o mastro da bandeira em frente ao portão. Refere-se a um procedimento nas terras ocidentais em que, sempre que discípulos do Buda, bem como seguidores de outros caminhos, debatiam, ambos os lados erguiam bandeiras. E o lado que perdesse derrubava a sua bandeira. Quando perdiam, isso sinalizava a derrota, sem tocar tambor ou sino. No episódio mencionado, também é como se Kashyapa e Ananda se enfrentassem e erguessem bandeiras. Nesse ponto, se Ananda tivesse amadurecido, desculpem, nesse ponto, se Ananda já tivesse amadurecido, Kashyapa teria que recolher sua bandeira. Isso é, um emerge e o outro submerge. Ou seja, se Ananda já tivesse realizado o caminho, Kashyapa é que teria que abaixar a bandeira dele, né? E aí, o que ocorre é exatamente o contrário, né? Então o texto continua, né? Mas não é assim que este episódio acontece. Kashyapa é um mastro e Ananda
também é um mastro. Mas, se supusermos que eles são mastros, então o princípio desse episódio provavelmente não será evidente. Quando o mastro é derrubado, o mastro deve de fato ser evidente. Quando Kashyapa indicou: derrube o mastro da bandeira em frente ao portão, Ananda, penetrando o caminho de mestre e discípulo, teve um grande despertar. Assim que as palavras terminaram, após o seu grande despertar, Kashyapa também foi derrubado, e as montanhas e rios desmoronaram. Como resultado disso, o manto de Buda apareceu espontaneamente sobre a cabeça de Ananda. Contudo, não use esse episódio para parar em, sobre este pedaço de carne vermelha, um penhasco elevando-se 1000 braças. Não pare na limpeza. Você deve, ao avançar, conhecer a existência do espírito do vale. Aquilo pelo qual os Budas apareceram no mundo, vez após vez. E o que os professores ancestrais indicam geração após geração. É apenas isso. Usar a mente para transmitir a mente. Afinal, não é algo conhecido pelas pessoas. Mesmo se supusermos que pedaços de carne vermelha tenham surgido, incluindo Kashyapa e Ananda, que são aparições no mundo de uma face ou duas faces dessa pessoa, não devemos tomar Kashyapa ou Ananda como essa pessoa. Todos vocês agora, cada um penhasco elevando-se 1000 braças, são apenas as 1000 variações de milhões de transformações dessa pessoa. Se vocês obtiverem conhecimento dessa pessoa, então enterrariam pessoas ao mesmo tempo. Se aquele fosse o caso, vocês certamente não estariam procurando fora de si mesmos por derrubar o mastro da bandeira. Se aquele fosse o caso, vocês certamente não estariam procurando fora de si mesmos por derrubar o mastro da bandeira. Hoje, este descendente de Daijo deseja novamente anexar palavras. Pessoal, vocês desejam ouvi-las? E aí a gente vai para o verso de Mestre Keizan. Verso sobre o antigo caso. Vinhas murcham, árvores caem, montanhas desmoronam. Riachos do vale caem em cascata, fluindo como faíscas de pederneira. Eu, particularmente, acho que Mestre Keizan é muito, 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 muito especial. Porque ele consegue encontrar meios hábeis, através da linguagem, para transmitir essa percepção do despertar. Então, quando a gente analisa o texto a fundo, e as palavras que Mestre Keizan está usando, é muito bonito, porque ele usa diversas alegorias para trazer a gente para esse momento, né? Se aquele fosse o caso, vocês certamente não estariam procurando fora de si mesmos por derrubar o mastro da bandeira. Isso é genial, porque quando a gente coloca duas pessoas para se defrontar sobre o Dharma,
o correto, entre aspas, é que quando alguém ganha, né, de fato, o perdedor ele abaixa a bandeira, né? Só que a Ananda, ele tem um processo muito interessante, né? Porque ele pratica 20 anos com Shakyamuni Buda, né? Então, quando a gente para estudar os textos, né? Se Buda Shakyamuni vive até 80 anos e Ananda se torna monge com 20 anos, então você tem aí no meio do caminho, né, da vida de Buda o despertar dele, né? E aí Ananda vai nascer nesse meio do caminho e aí vai treinar com Buda, vai ouvir Buda durante 20 anos, de fato. E aí depois Buda morre e aí por mais 20 anos ele vai treinar com Makakasho, com Mahakashyapa. E aí ele vai realizar o caminho, né? E ele achou, em determinado momento, que só o fato dele ter escutado os ensinamentos, só o fato dele ter é, memorizado as palavras de Buda eram importantes no contexto do que Buda ensinou. Só que de fato Buda faz algo além disso, né? Algo além dessas palavras, algo além desse conhecimento intelectual. O que Buda Shakyamuni traz pra gente é um caminho de prática, né? E aí o que Ananda demonstra pra gente é a prática mais pura, que é o servir. Então quando o Makakasho fala abaixa a bandeira, ele não está dizendo você perdeu. Ele está colocando aqui o ato de servir é o caminho. Abaixe até mesmo as suas posições. Derrube até mesmo a sua percepção equivocada da realidade. Derrube até mesmo a sua própria bandeira do Dharma. E aí quando Ananda faz isso, ele realiza o caminho. Olha que bonito. Então, Mestre Keizan está nos convidando a, se o próprio Ananda conseguiu realizar de fato o caminho, derrubando o seu próprio mastro, a sua própria percepção equivocada do próprio Dharma de Buda, por que a gente está querendo derrubar uma bandeira que está fora da gente, né? Então, o último verso fala sobre isso, né? Mestre Keizan traz aqui, né? Todos vocês, agora, cada um penhasco elevando-se 1000 braças, né? Ou seja, o penhasco de um vale, né? São apenas as 1000 variações e milhões de transformações dessa pessoa. Que pessoa é essa que Mestre Keizan está falando aqui, né? Ele está falando dessa mente Buda, dessa percepção do despertar. Se vocês obtivessem conhecimento dessa pessoa, ou seja, que você e o próprio Buda Shakyamuni não são diferentes, que você e a própria natureza Buda não são diferentes, então enterrariam pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, então desfariam essa percepção egóica da realidade. Se aquele fosse o caso, se vocês tivessem realizado, né? Se aquele fosse o caso, vocês certamente não estariam procurando fora de si mesmos por derrubar o mastro da bandeira. E é isso que Mestre Keizan nos traz, né? Assim, olhem, observem sua prática de fato, né? E aí depois disso, desse introito, que esse é o caso raiz e o texto base, Inoue Genroshi vai comentar em cima disso, né? Então esses meus pequenos comentários foram apenas uma percepção superficial
do que esse texto tem a nos trazer, né? Tem a nos mostrar. Eu fico muito impactado por esse texto em específico, né? O Denkoroku, né? As palavras de Mestre Keizan, elas me impactam muito. Não sei se é porque eu estudei em Sojiji ou se é algo do gênero, mas eu fico muito impactado porque Mestre Keizan é muito claro. E ele diz, olha, é isso. E aí você vai dizer o quê? É isso. E a gente está tendo a boa sorte de ter boas traduções. Né? Então a gente já teve uma leva de traduções desse texto que não foram tão boas assim. E agora a gente está tendo boas traduções. Tanto essa tradução para o inglês, né, com os comentários do Inoue Genroshi, quanto a tradução que foi feita pela Sotoshu, que está inclusive no site Sotozen, se eu não me engano, tem os PDFs com os capítulos em inglês, se vocês quiserem acompanhar. A tradução ela não vai ser a mesma, mas é uma tradução muito boa e em alguns aspectos até melhor do que essa. Mas o interessante dessa é o que vem a seguir, que são os comentários de Inoue Genroshi, né? Que foi um grande mestre, né? E que é uma pessoa muito admirada pelo meu professor de transmissão, né, Saikawa Roshi, né? Então Saikawa Roshi ele vai dizer que Inoue Genroshi foi um dos maiores mestres da era dele, né? Então é muito interessante por causa disso. E aí você tem os comentários de Inoue Genroshi. Então, a partir da semana que vem a gente volta ao texto, mas a gente vai trabalhar muito mais os comentários. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. A partir desse mês, vamos continuar nossos encontros semanais. Agora que eu já estou me recuperando e um pouco melhor, é, vamos poder nos encontrar e nos ver mais. Lembrando que em algum local desta tela, e o editor que lute, vai ter um sininho para você é, ativar e receber as notificações, um local, um botão para dar like, para seguir, para compartilhar, por favor. E, e é isso. Eu espero que todos estejam bem, que todos pratiquem, que todos sejam capazes de derrubar esses mastros que nos impedem de perceber a real natureza de todas as coisas. Nega waku wa kono kudoku o motte amaneku isai ni yoboshi warera to shujo to minatomo ni butsudo josen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, oferecemos a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas e oferecemos a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa, da sabedoria perfeita, que é a mãe de todos os Budas. Muito obrigado e boa noite a todos.